As paz, galera? Tudo bom. Na verdade, eu quero falar hoje, não é nada de relacionamento. Deixa eu dar uma talagada aqui. Hoje eu queria falar sobre tentei deixar Jesus e não consegui. Esses últimos dias agora, eu não tentei deixar Jesus. Mas eu fiquei muito pensativo, muito reflexivo a respeito das pessoas que eu tive contato durante a minha vida e que deixaram Jesus e o porquê. E aí eu olhei para mim e comecei a me questionar, por que eu também não deixei? Por que que eu não fiz isso? Será que eu nunca tive motivo? Será que eu nunca tive um argumento? Porque qualquer pessoa que você for conversar que abandonou a fé, ela vai ter um argumento maravilhoso para te falar. E quer saber? Nunca foi ela. Sempre tem alguém envolvido. A culpa é sempre de alguém, ou é de um pastor, ou é de um líder. Nunca a pessoa vai chegar e falar assim, esse negócio, eu não quis, eu não quis. Um dia eu acordei e falei, não quero. E eu fiquei reflexivo porque anteontem eu estava indo para casa de carro, no Bloco do Peixe aí, e aí eu não sei, Jesuscidência, não sei o que aconteceu. Cara, no trajeto da Tijuca até na Barra, eu vi uns 4 ou 5 pessoas que já estiveram em comunhão vestido de mulher que eu conhecia. E assim, aquilo foi uma dor muito grande, cara. E eu me perguntei, caramba, por quê? E a segunda pergunta foi, por que eu nunca percebi? As pessoas se afastam muitas das vezes de perto de nós e a gente nem percebe. E aí quando a gente percebe, são em situações como essa. E aí eu comecei a me questionar, por quê? Será que eu já tentei? Eu quero fazer uma pergunta aqui. Quantos aqui já pensaram em abandonar a fé? Graças a Deus não foi só eu, Jesus. Pois é. A questão não é só pensar. Todos nós, até os discípulos de Jesus. E aí eu separei alguns tópicos para a gente abordar aqui e falar um pouco sobre isso. Porque eu acredito que talvez alguns estejam aqui hoje e estão até desanimados. Já pensaram ou estão pensando em largar? E por que ainda não fizeram? Talvez essa palavra seja para você. Talvez seja uma injeção na sua vida espiritual. Talvez seja algo que você precisa receber para não desistir. Porque não é garantia de que vai permanecer na presença de Deus por alguns aspectos que eu queria falar aqui. Ou seja, não é garantia estar próximo de Jesus e permanecer. Por quê? Porque o fato de estar perto de Jesus não é o suficiente. Judas andou com Jesus. Judas ouviu coisas específicas e exclusivas a respeito de Jesus. Judas fazia parte de um grupo seleto que andava com Jesus. Perto. E isso não o fez permanecer até o fim. O fez desistir. Estar perto não significa e não te dá garantia e não é o suficiente. Outra coisa, estar com responsabilidade, ter cargo, ser líder, não é garantia, não é o suficiente. Judas também tinha um cargo, e não era um cargo qualquer, era simplesmente o responsável pelas finanças. Era um cargo de confiança ou não? Ou você deixa alguém cuidar do teu dinheiro, qualquer pessoa? E o curioso sobre Judas, que as pessoas não atentam
nunca houve desconfiança de nenhum dos outros discípulos a respeito de Judas. A conduta de Judas foi íntegra durante todos os 3 anos e meio que andaram com Jesus. Você não vai perceber que nenhum... Quando Jesus na ceia diz... Olha só que interessante. Quando na ceia Jesus diz assim, ó... Um de vós irá de me trair. Sabe? Lê lá na Bíblia o que aconteceu. Eles ficaram perguntando entre eles. Quem será? De quem que ele está falando? É porque toda vez que está citado Judas Iscariotes, tem uma observação na Bíblia para dizer aquele que o traiu. Aí a gente liga isso como se sempre Judas fosse alguém que desse a entender, mas não. Então o fato de você ter um cargo na igreja, ser um líder, estar envolvido em algum ministério, em alguma rede, não é suficientemente seguro de que você nunca vai abandonar a fé. Isso não te dá segurança nenhuma. Outra coisa, conhecer a respeito das Escrituras não é segurança e não é suficiente. Se você conversar com todo desigrejado, o cara vai te mostrar na Bíblia e vai te dar uma aula, muitas das vezes, por que ele se afastou e por que ele não concorda com muitas das coisas que você vive. Isso aqui é um exemplo bíblico? Eu te falo de Marcos 10, 17 ao 22. O jovem rico. Esse cara fez um esforço para estar com Jesus. Ele correu para estar com Jesus. Quando ele chega diante de Jesus, sabe o que ele faz? Ele se prostra, reconhecendo quem é Jesus. E ele faz uma pergunta. Mestre, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Aí Jesus vira para ele e fala uma coisa interessante. Ele fala assim, cara, mas tu conhece a palavra. Não matarás, não roubarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Aí ele vira para Jesus e fala assim, olha o que ele fala para Jesus, ele fala assim, é verdade, mestre. Tudo isso aí eu tenho observado desde a minha juventude. Ele não só conhecia, mas ele praticava muito dos princípios de Deus. Só que o fato de você conhecer a Bíblia não é suficientemente seguro de que você não vai deixar Jesus. Estar em congressos, em reuniões, em ajuntamentos não é suficiente. Atos 20, a partir do 7, vai falar de um jovem chamado Eutico. Sabe onde ele estava? Ele estava num culto. Ele estava num culto no 3º andar, que eu nem sabia que existia construção de 3º andar naquela época de Jesus, já tinha. O texto diz que ele estava no 3º andar, onde o apóstolo Paulo estava pregando. E sabe onde ele estava? Na janela. Isso significa que ele estava querendo o que estava na igreja e observando o que estava lá fora. Muitas pessoas que vão nas células, que vêm nos cultos, que vêm em congressos, ainda não tiveram a conexão com Jesus. E isso não é segurança de que você nunca vai deixar Jesus. Aí você fala assim, tá bom, Robin. E aí? Então, como que eu sei que eu nunca vou deixar Jesus? Que segurança eu vou ter então? Ou que eu tenho que analisar, olhar para mim, para eu ter a convicção, nunca vou largar Jesus. Eu separei 3 pontos apenas. Primeira delas, cuidar do que tem acesso na tua mente e no teu coração. Eu vou falar 3 pontos, mas não quer dizer que os 3 pontos é a ordem. São só 3 pontos. Mas um dos pontos que eu queria destacar é cuidar com aquilo que entra na sua mente, no seu coração. Os sentidos do nosso corpo, nós já sabemos.
são portas de entrada. Filipenses 4:8, eu amo esse texto. Filipenses 4:8. Eu vou ler. Esse é um texto que de vez em quando eu estou lendo ele, eu estou meditando sobre ele e fazendo uma... Você faz autoanálise, você pega a palavra e lê e fala assim, deixa eu ver se eu estou vivendo esse negócio, deixa eu ver o que eu estou errando, para eu me arrepender, para eu voltar. Faça isso. Não leia a palavra só para, tá bom, tem que ler aqui, vou me alimentar. Não. Se confronte com a palavra. Se confronte. Confronte o teu caráter com a palavra de Deus. É a melhor forma de você se consertar diante de Deus e de se arrepender. Filipenses 4:8 diz, quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso o quê? Pensais. Ou seja, aonde que está isso? Na mente e no coração. Não é uma teoria. Não é algo que é uma regra interessante. Não. Nisso pensais. Nisso estejam sempre pensando. Nisso é que vocês vão saber se de fato a conduta e a vida de vocês vai estar forte, estabelecida ao ponto de você nunca largar Jesus. Porque uma pessoa que é verdadeira, uma pessoa que é honesta, uma pessoa que é justa, uma pessoa que é pura, uma pessoa que é amável, que tem uma boa fama, que tem virtude e que tem louvor nela, não larga Jesus. Não tem razão. Qual o motivo que ela vai ter? Ela está cheia. A mente e o coração estão tomados pelo Espírito Santo. E aí nós temos que olhar para dentro de nós e falar, caramba, onde eu estou nesse ponto aqui? Onde eu estou? Como está minha mente, cara? O que tem entrado através das portas dos meus olhos? O que eu tenho ouvido na minha semana, no meu dia a dia? O que eu tenho assistido na Netflix ou na internet? O que eu tenho compartilhado no Facebook? O que os meus olhos têm contemplado? O que o meu ouvido tem ouvido? As pessoas falam muito assim, Robinho, e a questão do humor para mim é muito complicado. Por quê? A maioria dos humoristas são desbocados. E eu evito o máximo de assistir. Eu tenho que estudar os caras, eu tenho que ver, mas eu me limito ao máximo. Tem uns que eu não faço, não assisto de jeito nenhum. Porque eu sei que todo o texto do cara vai ter coisa que vai me contaminar. E a gente acha que não contamina. Esse é o nosso problema. Não. Eu fico ouvindo, mas isso não me traz... Eu não vou falar. Eu não falo palavrão, eu não vou falar dessas coisas. Mas contamina, querido. Traz contaminação. Entra, tem acesso a nós. A segunda coisa que eu aprendi com a minha mãe, isso é uma lição que eu nunca vou deixar. Essa lição aqui, isso aqui eu carrego para mim. Sabe como que você nunca vai deixar Jesus? É se no teu coração está marcado uma coisa chamada perseverança, mesmo em meio às dificuldades. É você ter a convicção de que eu não largo Jesus, nem que qualquer pessoa me decepcionar. Repreenda essa palavra que eu vou falar aqui. Mesmo que o apóstolo abandonar a fé, eu não largo Jesus. Está repreendido isso em nome de Jesus. Mas é uma convicção de que eu não largo. Eu não abandono. Perseverança, cara. A minha mãe me ensinou isso com a vida, não foi com palavras. A minha mãe nunca foi de discursar. A minha mãe não é aquele tipo de pessoa que ela vai argumentar com você sobre nada. Então, como foi minha criação? As atitudes da minha mãe. Quando eu vi minha mãe sofrendo o que ela sofreu, abandonada, traída e sem perspectiva de mudança, e
com problemas emocionais gravíssimos. Eu acordava e via minha mãe chorando. O dia inteiro chorando, só chorava. Eu ia pra rua porque eu não tinha como consolar minha mãe e aquilo me dava uma agonia. Eu falava, eu não posso nem ficar em casa, vou pra rua. Aí eu voltava à tarde, minha mãe chorando. Dava 6h30. Minha mãe levantava, tomava banho, se arrumava e ia para a igreja. Aquilo gerou uma crise em mim gigante. Porque na minha adolescência eu me perguntava como ela consegue. Sofrendo. Minha mãe largava tudo e ia para a igreja. Chegava na igreja, sabe o que ela fazia na igreja? Chorava. Mas nunca dei um passo para trás. Eu nunca vi minha mãe questionando Deus pelo que ela estava vivendo. Pelo contrário, eu via no exemplo da minha mãe, na conduta da minha mãe, uma mulher perseverante, que independente do que estava acontecendo com ela nunca abandonou a Jesus. E nunca precisou chegar para mim e falar. Eu via, eu enxergava. Meu maior exemplo de fé e perseverança é minha mãe. E quando eu olho para minha mãe, eu falo, o nome dela é Perseverança. Não é, o nome dela é Joveni. É bem feio, podia ser Perseverança. E quando eu olho para minha mãe, eu vejo perseverança. E eu trago isso para mim e falo, quem persevera não larga Jesus. Porque perseverar não é quando as coisas estão boas. Ninguém persevera quando está tudo bem, ué. Quando você está sendo abençoado, não é perseverança. Concorda comigo? Perseverança é quando está tudo dando errado. Está tudo ruim. Você dá um passo para frente, a pessoa te puxa 5 para trás. E você continua andando. Isso é perseverar. E 2 Coríntios 12:10 diz, Paulo, por isso, olha o que Paulo me escreve aqui. Não é fácil ser crente não, gente. Olha o que ele escreve aqui. Por isso sinto prazer nas fraquezas. Olha ele. Nas injúrias e nas necessidades. Nas perseguições. Nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então que eu sou forte. É isso. E quando eu estou fraco, não paro. Não largo. É inegociável a minha fé. É inegociável minha vida com Deus. É inegociável eu largar Jesus. É sem cogitação. E a terceira coisa. Como eu nunca vou deixar Jesus. Porque eu nunca vou deixar Jesus. Dar frutos. Dar fruto é uma evidência de que você não vai deixar Jesus. Porque dar frutos gera heranças eternas. E quem ajunta tesouro no céu, quem está juntando tesouro no céu, não vai largar o céu. Não vai querer largar o que está construindo na eternidade. Mateus 7, do 20 ao 23. Diz, portanto, pelos frutos o quê? Conhecereis. Ninguém vai ser conhecido porque prega, porque canta, porque dança, porque é líder de célula, porque nada. No céu não vai ter essa parada, meu irmão. Você chegar lá, não vai existir essa possibilidade. E você chegar lá e falar assim, é o seguinte, Jesus, eu sempre acreditei. Ele vai falar assim, o jovem rico também. O jovem rico também acreditava. Só que ele não quis me seguir. Porque a questão do jovem rico, deixa eu te explicar uma coisa. A questão do jovem rico, quando Jesus confronta ele, quando ele diz assim, olha, Senhor, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. E ele fala os mandamentos, tudo que ele segue. Aí Jesus vira para ele e fala assim, pô, que legal, hein, cara? Só te falta uma coisinha para você conseguir isso aí que você veio buscar. O que você faz? Ó, te dou uma dica, ó, só falta uma. Você quer mesmo? Quero. Beleza. Volta, vai lá, volta para casa. Vende tudo que tu tens. Nem traz para mim para não falar que eu sou um pastor ladrão. Nem traz. Dá aos pobres. Ainda vai ficar bem na fita ainda. Depois você vem e me segue. Eu quero te fazer uma pergunta. Você acha que Jesus está falando de dinheiro aqui? Não.
Jesus está falando para ele assim, olha só, traduzindo, Jesus está falando assim, sabe o que você faz, mano? Você volta lá, abre mão daquilo que te prende nessa terra, que você está pegado aqui. Depois que você desapegar disso, aí entra a propaganda da OLX, desapega. Depois que desapega, vem e me segue. Por isso não vai ter como você chegar diante de Jesus, não tem como você enganar Jesus. Não vai ter como você chegar lá no céu e argumentar algo que você nunca viveu aqui, cara. É simples assim. É simples, não tem que ter rodeio. Frutos é o que eu fiz por Jesus. Se Ele é meu Deus, é meu Senhor, por que eu não vivi para Ele? Por que eu não frutifiquei? Por que eu não busquei a vontade dEle na minha vida? Nesses, 80 e poucos anos. O que é isso perto da eternidade com Ele? Você percebe que quando eu penso em frutificar e ter herança eterna, eu não vou largar Jesus. Eu não vou abandonar. Mateus 7, do 20 ao 23, eu comecei. Portanto, pelos frutos, seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, é Jesus falando, tá? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aqueles que faz a vontade de quem? Do meu Pai, que está onde? Nos céus. Muitos me dirão naquele dia, que dia ele está falando aqui? No dia que se encontrar com Ele, que todos nós vamos estar lá. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós profetizamos em Teu nome, e em Teu nome nós expulsamos até demônios, e em Teu nome nós fizemos maravilhas. Então eu lhes direi, aí Jesus vai dizer, nunca conheci vocês, não conheço, apartai-vos de mim. Mano, isso aqui é muito profundo, velho. Deixa eu te fazer uma pergunta. Uma pessoa que profetiza em nome de Jesus, que expulsa demônio, que faz maravilha, Jesus está falando de quem está no... Peraí, vamos analisar. Ele está falando de quem está no mundo ou das pessoas que estão na igreja? Analisa junto comigo aí. É da gente ou da galera lá fora? Vamos analisar aqui junto. É para gerar uma reflexão ou não? É para eu olhar para mim e falar, caramba, será que sou eu? Como que está a minha vida? O que eu estou vivendo? O que eu estou fazendo? E aí, para te deixar um pouco mais light agora, eu finalizo aqui para falar um pouquinho de Pedro. Olha que curioso a história de Pedro com Jesus. Olha que interessante. Pedro, o exemplo a ser seguido. Calma, você vai entender no final. Como que Jesus conhece Pedro, cara? Pedro estava trabalhando. Qual era a profissão de Pedro? Pescador. Pescador faz o quê? Pesca. Pesca onde? No rio Paqueque. Não, na praia. Onde ele estava. Pedro, em Lucas 15, estava na praia. Fazendo o quê? Pescando. Pegaram nada. Estava na crise do PT lá também, estava sinistro, velho. A parada. Nada. Aí Jesus tem que pregar para a multidão. Aí precisava de um barco para ficar numa posição boa para ele pregar. Aí escolhe o barco de Pedro, já que não tinha pego nada, pega o barco de Pedro, sobe no barco de Pedro, começa a pregar. No final, que ele dá o sermão para a multidão, ele vira para Pedro e fala assim, Pedro, junta aí tua galerinha aí, ó, Tiago, João, vai lá, ó. Agora pode jogar, joga lá que vai pegar. Pedro vai e pega. Aí quando Pedro joga a rede, o que acontece? Muito peixe, velho. Muito peixe. Peixe, muita coisa. O barco quase vai a pique. Ok. Aí Jesus vai e diz para ele, vem e segue-me. Pedro larga tudo e segue Jesus. Nós aprendemos com o nosso apóstolo por que ele fez isso. Vem e segue-me. Porque era um rabino dizendo, tá ok? Todo mundo tá ligado aí? Não vou nem explicar novamente sobre isso. Se você quiser saber, assiste as mensagens do apóstolo Arcélio Luiz. E Pedro larga tudo e segue Jesus. A partir daí começa a caminhada de Pedro com Jesus. O que Pedro viveu nesses 3 anos e meio com Jesus? Pensa, o cara viu Jesus fazendo milagres. O tempo inteiro, milagre.
Sermão no Monte. Não só vendo Jesus fazer milagres, Jesus fala assim: agora vocês vão lá e pode curar e expulsar. Pode ir no meu nome que vai sair. Eles vão. Pedro começa então a expulsar demônio. Pedro então começa a curar enfermos, em nome de Jesus. E começa a viver. Começa a ser discipulado por Jesus. Discipulado. É confrontado por Jesus. Jesus chama ele de Satanás. Ele não larga Jesus. Continua, persevera. E não larga Jesus. E está lá. Até o momento que ele nega a Jesus. Quando Pedro nega a Jesus, ele chora amargamente. Sai e chora amargamente. O que acontece depois? Todos os discípulos abandonaram. Foi só Pedro não. Geral largou. Geral. O que Pedro volta a fazer? Volta para a mesma situação que ele estava antes de conhecer Jesus. Volta a pescar. O que acontece? Jesus aparece de novo, depois da ressurreição. Aparece na praia. Olha que interessante, cara. Jesus aparece na praia e faz a mesma coisa. Eles não estavam pegando nada. E Jesus manda: joga a rede aí do lado direito. Você sabe por que é do lado direito? Você sabe por quê? Eu também não sei. Se alguém souber, me fala aí, que eu não faço ideia por que mandou jogar. Mas mandou jogar do lado direito. E jogaram. E aí o que aconteceu de novo? Prosperidade na pesca, mais uma vez. Aí quando eles chegam na... Aí esse trecho é interessante, não sei se você percebeu lá, uma curiosa, nos 2 pontos. Pedro estava seminu, tanto na primeira vez quanto na segunda. Homem para gostar de ficar pelado na praia. Lê depois. Quando Jesus chega nas 2 situações, ele se joga no mar porque ele estava peladão. Pra que ficar pelado, gente? E aí, não tem nada a ver com isso que eu falei, precisava, né? Informação desnecessária. Nada aqui disso. Daí, puxa a rede cheia de peixe. Aí Jesus fala assim: separa um peixinho e vamos assar pra gente comer. Aí Jesus vai comer peixe e pão com Pedro. Agora, preste atenção na analogia que eu fiz. Eu não sei se isso tem teologia nisso, eu não sei nada se tem nada a ver o que eu vou falar. Mas eu analisei algo interessante nisso com relação à história de Pedro e a vida de Pedro. Jesus, quando chama Pedro a segunda vez, quando manda ele jogar a rede para pegar o peixe, Jesus está dizendo assim: Pedro, lembra como a gente se conheceu? Para trazer a memória de Pedro, foi assim que a gente se conheceu, foi assim que eu te chamei. Foi assim, nessa mesma situação. Quando Jesus chama Pedro e vai comer pão e peixe com eles, é como se Jesus estivesse dizendo: Pedro, quanta coisa nós vivemos juntos, hein? Multiplicação dos pães e peixes. Lembra dos milagres? É como se Jesus estivesse mostrando ali o que já tinha vivido com Pedro. Em nenhum momento, cara, nessa situação, Jesus confrontou Pedro. Em nenhum momento ele acusou Pedro de ter negado. Em nenhum momento ele apontou o dedo e falou: eu sabia que tu era sem vergonha. Não. Ele só fez uma pergunta. Chamou Pedro no particular. Nem fez na frente de todo mundo. Sabe por quê? Porque essa pergunta que ele quer fazer para você hoje em particular. Ele só precisa saber de uma coisa de você verdadeiramente. Ele vai te perguntar assim, ó: e aí? Tu me amas? Aí Pedro respondeu: eu te amo, Senhor. Aí Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Jesus: eu te amo, Senhor. Aí mais uma vez, né? Pedro, tu me amas, Pedro? Senhor, tu sabes que eu te amo. Então vai, Pedro. Vai viver tudo que eu planejei para você. Vai apacentar minhas ovelhas. Porque você pode até tentar desistir, Pedro. Você pode até pensar em largar tudo, Pedro. Mas o plano que eu tenho na tua vida é muito mais do que você sempre sonhou. E exatamente, se você está aqui nessa noite, é isso que eu vim te dizer. Eu falei tudo isso aqui para dizer essa frase. Se você está aqui nessa noite, é porque o Senhor quer dizer para você hoje isso. O plano na vida, a sua vida, é muito mais do que você sempre imaginou. Por isso que você não vai largar Jesus. Por isso que você está aqui e não vai abandonar.
Porque você hoje pode declarar e fazer uma análise do seguinte: eu não vou largar. Sabe por quê, Senhor? Eu não vou te deixar, porque a minha mente, o meu coração vai ser tomado pela tua presença. Eu não vou te largar, Senhor, sabe por quê? Porque eu vou perseverar mesmo quando tudo dizer para eu parar. Eu vou continuar. Eu não vou te deixar, Senhor. Não vou. Não te deixo. Não te deixo. Porque eu quero dar fruto. Eu quero deixar minha herança no céu. Eu quero chegar diante do Senhor, não com receio de como vai ser. Eu quero chegar diante do Senhor, satisfeito da vida que eu vivi para Ti aqui nesse mundo. E eu encerro essa palavra hoje, orando por você. Na verdade, você vai orar por você hoje. Se tiver como apagar as luzes, por favor, eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. O tema desse ano da nossa igreja é Voltando ao Original. Ontem eu fiz um aconselhamento ontem. Muito difícil o aconselhamento que eu fiz. E quando eu estava conversando com o discípulo, que eu estava ouvindo, estava vendo todo o drama que ele estava vivendo, uma frase que foi o Espírito Santo que me direcionou. Uma frase que eu falei mudou toda a situação. Tudo, mudou tudo. Sabe qual foi a frase que eu disse para ele, cara? Falei, mano, deixa eu te fazer uma pergunta. Onde está aquele cara, dizendo dele? Onde está aquele cara que eu conheci quando teve uma experiência com Jesus? Daqueles testemunhos, onde ele está? Ele começou a chorar. Ele falou assim, eu estou muito longe daquele cara. Eu estou longe do que eu já fui. Aí caiu a ficha nele. Ele falou, agora eu entendi. Por que tudo isso está acontecendo? Porque fui eu que deixei Jesus. Eu que abandonei. Ele não se afastou, cara. Deixa eu te explicar. Ele não saiu da igreja, ele não se afastou, ele não abandonou a fé. Não, ele estava indo na célula. Ele estava sendo discipulado durante todo esse tempo. 8 meses. Não era a presença física dele que estava distante. Era aquilo que ele já viveu com o Senhor, que ele tinha abandonado. O que você já viveu com o Senhor? Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você já experimentou do Senhor? O que se perdeu? O que se você já teve experiências com Deus que hoje isso nem te causa mais... Quando você lembra, não causa mais nada. Sabe, querido, quando eu lembro do meu encontro com Deus, quando eu lembro do dia que eu voltei daquele lugar, quando eu lembro da restauração que Ele fez na vida do meu pai, na minha família, a partir da minha experiência, da minha cura, não tem como eu não louvar e agradecer o nome do Senhor, não tem como eu sempre estar contando isso, eu sempre estar lembrando disso, porque foi algo que marcou. O que já te marcou que hoje você nem se recorda mais? O que você já viveu que você, analisando hoje, você está tão distante daquele que você já foi? Jesus te pergunta hoje assim, e aí, tu me amas? Então vai viver o que eu já programei para você no céu. Não questione mais, não use muletas mais, simplesmente vai viver. Se você está precisando de um renovo na sua vida, eu queria orar por você, que você viesse aqui à frente nessa noite. Hoje é uma noite onde, assim como foi com Pedro, ele te diz, o plano que eu tenho para você nunca acabou, nunca foi cogitado no céu. Nunca. Se você se sente fraco, vem para essa conferência, tua vida espiritual tá marasmo, você tá muito longe do que você já foi um dia. Hoje o Espírito Santo de Deus quer te levar para a origem, para o lugar da origem.
Se você está afastado dos caminhos do Senhor, eu te garanto uma coisa, você está aqui porque você é um escolhido. Você poderia estar em qualquer outro lugar, mas Ele te chama hoje para voltar para os braços do Pai e concluir o chamado que Ele tem na sua vida. Coloque a mão no seu coração e diga assim: Espírito Santo, muito obrigado. Obrigado por não desistir de mim. Obrigado pela tua fidelidade. Obrigado porque mesmo quando eu estou distante, o Senhor permanece perto. E eu declaro hoje para o mundo espiritual que eu sou indesistível, que eu não vou te abandonar, que a minha vida é consagrada ao Deus da minha salvação. O teu sacrifício não foi em vão, Jesus. Então eu aplico o teu sangue remidor, que purifica e que lança fora todo o pecado sobre a minha vida agora. Limpa-me, limpa-me. Eu quero me sentir limpo e eu quero me sentir restaurado. Hoje eu estou voltando, Senhor, ao original de quando o Senhor me chamou. Me recebe, Jesus. Eu te amo, Jesus. Lindo, eu te amo. Lindo és. Dê um forte aplauso. Glória, Dê um forte eu aplauso. te dou. Dê um forte aplauso. Jesus. Dê um forte aplauso a Ele. Glorifique, exalte. Jesus. Exalte. O que é que os anjos têm? Aleluia.